Olá, malta, é a Jéssica, como estão? Hoje trouxe uma amiga minha brasileira, a Carol, e Olá, gente. um amigo meu, o Idalça, norte-americano, Hi, gente. e vamos falar sobre a forma como nós pronunciamos o português, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Em algumas palavras, vamos só focar-nos na pronúncia. Então, podemos começar, por exemplo, perguntando ao Idalça, porque ele é o mestre da pronúncia, não é? Concordas? Eu sou, concordo. De algumas pequenas diferenças que se repara logo entre a pronúncia do português de Portugal e o português do Brasil. Quais é que... Bom, tem várias coisas diferentes em Portugal. Bom, primeiro que eu sou americano, mas eu aprendi português inicialmente no Brasil, com ela. E não com ela, mas com o povo dela. Em que cidade? Bom, inicialmente no Rio, mas depois também eu fui para Salvador e São Paulo, que também no país do Brasil tem muita variação Por isso de sotaque. que eu te pergunto, porque eu sou de Belo Horizonte, que é no Sudeste, a capital de Minas Gerais. Então, a nossa comparação aqui vai ser muito também com base na pronúncia de onde eu venho, da minha região. Exatamente. Então, é tipo... Bom, eu tenho um negócio que se chama Mimic Method, a gente só estuda a pronúncia, como que funciona. E é algo bem complexo que a gente vai fazer agora, é só concentrar algumas palavras, se quiser, mas é importante aprender ou saber que é uma questão de movimento. Então, você tem que saber o que está acontecendo dentro da boca quando você está falando, e assim é mais fácil pegar a diferença entre o português do Brasil e com Portugal. Então, vamos falar um pouquinho do Portugal. Quais são as palavras que já tem para comparação? Eu tenho algumas palavras. Antes disso, eu falo português, mas o português do sul do país, ok? Por isso a minha pronúncia não é propriamente a standard. Sim. Algumas das palavras que vamos falar é, por exemplo, Brasil. Bom, vamos começar com Brasil e Portugal. Vamos né? começar. Brasil e Portugal, que a diferença é o L. Né? Então, E também o início. Fala. Também o início também. Brasil. Brasil. Bom, vamos consultar primeiro na letra L, que em Brasil, acho que, sim, todas as partes do Brasil, o L é U. Então, não é Brasil, é Brasil. Brasil. Portugal. Portugal. Então, não é um L, não é um consoante, é o vogal. U. Brasil, Portugal, que mais tem? É mal. Que mais? Outras palavras com ele ao final. No final, Natal. Final. Natal. Final. Natal. Que mais tem? Fenomenal. Fenomenal. Então, aqui em Portugal, não é U, é U. Então tem uma constriction. I'll speak in English for the complex things. There's a constriction in the back of the throat, of the back of the tongue going to your soft palate. Similar to in English when we say ball or call. So hear that now in Jessica's. Natal. Brasil. Portugal. In comparison. Brasil, Natal, Portugal. Cool. Yeah. So that's our L. We got that one down. Que mais tem? Por exemplo, o R. R. Por exemplo, em português nós dizemos rua. E Em no português Brasil, também, porque também é português, só que a variante brasileira. O nosso R inicial é um pouco mais suave. A Jéssica fala de novo rua. Rua. Eu falo rua. Não é um R lá do fundo, é um R mais suave. Exatamente. Então é tipo assim, a língua, so the tongue, the back of the tongue we're using here, and for the Brazilian one, we're going up to the soft palate. But in Portugal, it comes down to the little dangly thing in the back of your throat called the uvula. So say, now say the word for river. Rio. Rio. Yeah, so it's similar, but it's softer, mais suave, like she said. All right? But also important that there's not just one R em português, que tem dois, também o R, ara, iri, uru. Então, Portugal, mas aqui... Aí depende da região. Exatamente. Em algumas regiões do Brasil, o R no meio da palavra vai ser Portugal.
como a Jéssica disse. Em São Paulo, por exemplo, na capital seria Portugal. No interior do estado de São Paulo, estou falando sempre perto da minha região, ainda que é no Sudeste, seria Portugal. E eu falo Portugal. E isso vai variar dependendo da região também e até mesmo do estado no Brasil. Exatamente. A palavra raiz é a mesma situação. Raiz. É, essa é a vogal de A, que aqui é mais A. Então fala Raiz. raiz. E aqui é Raiz. re. So there's more what's called vowel reduction in Portuguese. So the A goes into a instead of a A. More examples. Avenida. Yeah. Avenida. Avenida and Avenida. avenida. So compare the two. A. Avenida. Caetano. Caetano. Oh, agora falaste como uma brasileira. Caetano. Sim. Caetano. Mas muitas são mesmo. Foi uma das palavras que, para mim, ao início, chamou-me muito a atenção. Porque eu sempre falei avenida, bastante aberto. E aqui é muito mais fechado. Avenida. Avenida. Yeah. And another important one is the letter E. So in a word for city, you would say it. Cidade. Yeah. So listen to the last syllable again. Cidade. J. So they have a J. So two things here. The letter D is pronounced as a J, and then the vowel is a cidade, cidade. Mas aqui é que é. Cidade. Atenção, que em alguns estados do Brasil também se fala assim. Se fala cidade, se fala dia. Yeah. Dia. But if you were to enunciate that word, like say each syllable, like how would you say it? Cidade. Yeah. So listen to the vowel there, that last syllable. Cidade. D. So that does not exist at all in Brazilian Portuguese. Cidade. They say G. E. That's a very characteristic Portuguese sound. Cidade. Cidade. Yeah, which shows up everywhere. Vou sempre reforçar isso, que a questão da regional é muita responsabilidade assumir todo o sotaque brasileiro aqui. Ou seja, de novo, o meu sotaque, quando eu falo cidade, é o sotaque de quem viveu em Belo Horizonte ou em outras cidades do Sudeste. Mas é muito comum também ver o cidade ou o dia. O dia é um bom exemplo, porque conseguimos ter no Brasil o dia, dia e o dia, que é como eu falo. Sim. E também no Nordeste seria mais cidade, né? Cidade, como se fosse espanhol. Cidade. Mas o de é bem português. De. Sempre, se falou sempre. Então a letra E em português. Depois, também temos outras palavras como querida. Essa eu adoro. Porque as pessoas aqui, Jéssica está a falar devagar. Normalmente a gente escuta querida. Querida. É assim. E eu falo querida. Boom. So now we have both those things going on again. So two things. So if you're saying it slowly, it's querida, que, as in cidade. But when they speak fast, as she said, they don't say any vowel. They just make a beatbox. So it's querida. 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 Querido. Querida. Querida. Querido. And querido. Outra que eu acho muito interessante, também de novo com uma vogal, eu falo peixe, leite. Peixe. Leite. Yeah, so but then enunciate the last syllable. Leite. 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 Mesmo o primeiro eu falo leite, peixe. Ela fala leite. Leite. Oh, yes. So there's, when you make a vowel, your tongue can either be in one position, like or it can be moving, what they call a diphthong. So yours is a and theirs is a I. So say that. Leite. Light and leite. Leite. Tem aquele som de música. Por exemplo. Mas, de novo, essa é a minha pronúncia. Todas as vezes, que essa não é o primeiro vídeo que eu faço no YouTube com amigos que estão a ensinar português. E assim, é muito difícil isso porque varia imenso. Mesmo a Jéssica, a pronúncia dela, do português de Portugal da Jéssica, é uma pronúncia algarvia. Exatamente. E acho que às vezes parece um pouco mais aberta, como por exemplo a palavra Caetano. Mas depois existem outras coisas que eu acho que o algarvio corta mais. Muito mais. Acho que tiramos muito mais vogais do que o normal. Uhum. Não achas? Tu que
Conheces mais ou menos? Na verdade, em Portugal não conheço muito as diferenças entre Algarve e Lisboa. Eu passei mais tempo em Lisboa, conheço aqui e desconheço. Eu não sei se é de Jéssica ou de Algarve. Eu acho que é só Jéssica que fala assim. Mas sim, acho que tem muitas coisas, mas a coisa mais importante é que só tem que prestar atenção aos movimentos da boca da pessoa com quem tu estás falando. Tive uma ideia. Quando a gente canta parabéns pra você, o Happy Birthday to You, aqui, dá pra se ver algumas palavras. A gente fala parabéns a você, fala. Parabéns a você, Parabéns a você, nesta data querida, nesta data querida, muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos anos de vida. tenha tudo. Essa parte eu já não sei. Mas, por exemplo, felicidade. Eu estou há 5 anos tentando falar felicidade. Felicidade. Mas você sabe que é Felicidade. felicidade. E o Felicidade. que, o de. Yeah, so that sound is the most important one, I think, for people making the switch. Felicidade. Então, achas que se uma pessoa que está a fazer a mudança, achas que se melhorar pelo menos o e ter atenção, por exemplo, falamos da letra L, o R, vai ser já um bom amuleto? Bom, na verdade que eu tenho um curso sobre isso que é grátis. Olha! Então, a coisa mais importante é fazer isso. Mas sim, é tipo... bom, prestar atenção a essas coisas e é só... Porque tem várias coisas e vários contextos diferentes, mas se tiver o processo bom, podes... Bom, eu sou americano, eu falo português daqui, eu falo mais de lá, porque eu prefiro lá, na verdade. Os dois são lindos. Mas os dois são lindos. Sim. E outra coisa é vir cá, nem que seja passar férias ou passar um tempo, porque nada é melhor do que o ouvido mesmo aqui, e percepção, e prestar atenção, como se diz, como se comunica, isso ajuda imenso. Eu hoje sou uma mescla. Eu também. Pois, estás aqui com 2 mesclas. Mas 2 mesclas muito boas. Muito obrigada, pessoal. Foi muito fixe. Se tiver algumas perguntas ou alguma coisa do género, é só dizer. O Idalsa, como ele disse, tem um curso dele grátis, por isso eu vou deixar o link aqui em baixo. E pronto, muito obrigada, Carol. De nada. Muito obrigada, Idalsa. Querem dizer alguma coisa? Dicas, alguma coisa? Continuem a aprender português e até a próxima. Parabéns a você. Parabéns a você. Ó, outro então? Tchau! Tchau. Tchau. Cool. That's a wrap, folks. All right. Thank you. One